sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de mais um autor que revolucionou a literatura nacional. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E vamos falar de um clássico, Machado de Assis, autor que revolucionou a literatura nacional. Ele se destacou escrevendo principalmente romances e contos, mas também escreveu poesias, crônicas e peças de teatro. Nascido no Rio de Janeiro em 1839, Joaquim Maria Machado de Assis iniciou seus estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão, e ao ajudar também nas missas, acabou se familiarizando com o latim. Após o falecimento de sua mãe, o pai de Machado de Assis mudou-se para a cidade de São Cristóvão, onde casou-se novamente em 1854. Como a esposa de seu pai trabalhava em uma escola, ela sempre levava Machado junto para assistir a algumas aulas. E à noite ele ia em uma padaria onde ele tinha aula de francês e ele estava sempre lendo de tudo. Com 15 anos conheceu Francisco de Paula Brito, que era dono da livraria, da tipografia e do jornal da cidade. Não demorou muito, em 12 de fevereiro de 1855, ele teve seu poema intitulado Ela, publicado no jornal editado por Francisco. A partir de então, ele estava sempre escrevendo para o jornal e fazendo amizade com políticos e literatos que frequentavam a livraria. Em 1856, ele começou a trabalhar na imprensa oficial, porém seu trabalho deixava a desejar porque, adivinha só, ele sempre se escondia para ler algo. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência, já era leitor, né? Leitor sempre está procurando uma oportunidade de ler. Com isso, o diretor do jornal decidiu incentivar o garoto e apresentou ele a Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Sendo que Otaviano e Luiz dirigiam o Correio Mercantil, onde Machado estreou como crítico teatral na revista Espelho. Aos 20 anos, Machado de Assis já fazia parte dos círculos jornalísticos e literários do Rio. Em 1860, Machado de Assis escreveu uma coluna de críticas literárias para o Diário do Rio de Janeiro, tornando-se também representante do jornal no Senado. Foi em 64 que Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias intitulado Crisálidas. Já em 67, o imperador concedeu a Machado o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa por seus serviços prestados às letras nacionais. Casou-se em 69 com a portuguesa Carolina Xavier Novaes, que foi quem lhe apresentou os clássicos lusitanos. Ao longo de sua vida, Machado de Assis contribuiu e contribui para a literatura nacional. E foi em 1896 que, junto a outros intelectuais, criou nada mais, nada menos que a Academia Brasileira de Letras. E em sua homenagem também tem o nome de Casa de Machado de Assis, onde ele ocupou a cadeira de número 23, sendo que em 1897 tornou-se presidente, cargo que ocupou até sua morte. O ponto alto da carreira de Machado de Assis foi o romance e o conto. Na fase romântica, as histórias apresentavam uma narrativa linear, com um enredo com mistério, podendo o final ser feliz ou trágico. A linguagem não tem muitas descrições e os personagens apresentam um comportamento focado não apenas no amor, mas também em outras emoções humanas, como, por exemplo, a ambição e o interesse. Alguns livros que estão dentro dessa fase são Helena, publicado em 1876, e Ressurreição, publicado em 1872. Já na segunda fase de sua carreira literária, temos o realismo de Machado de Assis, que iniciou-se em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que fala sobre a miséria humana, sobre um homem que, após a sua morte, revisita suas memórias. A fase realista de Machado durou até seu último romance, Memorial de Aires, publicado em 1908, após o falecimento de sua esposa Carolina. É nessa fase que estão suas melhores obras e também as mais conhecidas. Inaugurando o realismo, Machado fala sobre as partes reais do comportamento humano. Ele mostra isso sem floreios, os erros e acertos de uma pessoa ao longo de sua vida. O autor não esconde os defeitos de seus personagens, mostrando sua verdadeira face, a relação que eles têm consigo mesmo e com o mundo ao redor. Nessa fase também estão os livros Quincas Borba, publicado em 1891, e Dom Casmurro, publicado em 1899. É impressionante como Machado e suas obras moldaram a literatura nacional. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e outros de seus livros são aclamados até hoje, sendo objetos de estudo em escolas e universidades, além de estarem presentes na lista de leitura de vários vestibulares. Antigamente eu acreditava que os clássicos eram chatos, mas sem conhecê-los. Não sei se é porque estavam em uma lista de leituras obrigatórias. Até que li Dom Casmurro e foi uma das melhores histórias que eu já li. Com uma narrativa cativante e envolvente, os personagens eles são muito bem construídos e a essência desses personagens é muito bem transmitida através das palavras. Eu me vi encantada pela narrativa e querendo descobrir cada vez mais como acabava aquela história.
Depois disso, li Memórias Póstumas de Brás Cubas e também foi uma experiência muito legal, muito diferente, até porque a estrutura do livro é diferente, afinal, spoiler alert, o personagem morre no começo. Mas isso vocês já sabiam, né? E aí, conforme eu li a história, eu ficava muito envolvida com esses personagens, porque, como eu disse, eles fazem parte do realismo. Então, são personagens que eles são autênticos em sua essência, seja ela boa ou ruim, ou então é só porque é a essência deles. Eles são como eles são humanos, e eles erram, eles acertam. E aí eu me vi envolvida por esses erros e acertos de tais personagens. Não sei se é porque eles são tão autênticos, eles acabam conquistando o leitor, pelo menos me conquistaram. Dom Casmurro é o livro responsável pelo maior enigma da literatura nacional. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eis a questão. Eu acredito que não traiu. A questão é que nunca teremos certeza. Pode ser que tudo isso fazia parte da mente de Bentinho, pode ser que não. Pode ser que Capitu tenha traído, Bentinho contou a história como ela realmente era, e Machado escreveu a história como ela era, sem criar teorias, mas a realidade é que nunca teremos plena certeza. E honestamente eu acho isso sensacional, fico arrepiada só de falar. As gerações futuras talvez tenham esses mesmos debates e questionamentos sobre as obras de Machado de Assis. O legado dele permanece até hoje, e ao pesquisar a vida do autor, fiquei surpresa em descobrir que ele tinha nascido em 1839, porque suas obras e o autor são tão presentes na literatura nacional que é quase como se ele tivesse vivido a maior parte de sua vida no século passado. É maravilhoso como a escrita pode se estender para outros tempos, passando por diferentes pessoas, mas sempre a mesma história, a mesma narrativa, que conquistou aqueles que a leram no século XIX, no século XX, no século XXI, e tenho certeza que conquistará as gerações futuras também. E esse foi o vídeo de hoje, conhecendo um pouquinho da história de Machado de Assis. Me contem nos comentários qual sua obra favorita do autor. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Beijinhos!